O Socrative é uma aplicação web que nós podemos usar para aplicarmos uma avaliação formativa. E então, como é que funciona o Socrative? Então, vamos à internet e entramos então no site Socrative. Eu já fiz o meu registro no Socrative. Ao chegarmos então à página, eu vou escolher um login como professor. Eu já fiz o meu registro, conforme já disse, e ele aqui vai entrar automaticamente na minha conta. Ok, estamos na minha conta. Mas como é que efetuei o registro? O registro é bem simples como qualquer outra aplicação ou registro em qualquer outra página na internet. Para vermos melhor, eu venho aqui no Socrative, venho aqui ao botão menu, entro aqui no meu perfil e está aqui como eu fiz o meu registro. O meu nome, sobrenome, e-mail, uso uma senha. Por defeito sai o nome da sala, escolho a linguagem que eu quero utilizar no Socrative, neste caso é o português brasileiro, não existe a opção português de Portugal. Escolho o tipo de organização, que é a educação, e qual a minha função. A minha função é como professor, teacher, faço. Salvar, e foi assim que efetuei o meu registro. Pronto. Após isto, vamos então à página inicial do Socrative, é o que estamos a ver neste momento. E então tem quatro opções. Criar uma prova, que é utilizarmos provas que nós já tínhamos gravado previamente e aplicá-las aos alunos em tempo um, de aula. Depois, se pretendermos fazer uma pergunta rápida, lançarmos na sala de aula uma pergunta rápida e pretendermos que os alunos respondam e nós vejamos as respostas que eles responderam na hora, é através de uma pergunta rápida. Depois temos uma corrida espacial, que é quando nós pretendemos, lançamos também uma pergunta ou fazemos também uma prova, mas pretendemos que seja resposta em grupo, efetuada em grupo e não individualmente. E depois temos a pesquisa de saída, que é uma prova de síntese da aula, que são três perguntas já elaboradas, não feitas por nós, mas pelo Socrative, em que perguntam aos alunos o que é que eles aprenderam, se tiveram dificuldade, se aprenderam bastante na aula ou não. Pronto. Uh, eu, conforme já pus isto em brasileiro, o pesquisa de saída sai com perguntas em brasileiro. Nós podemos sempre criar provas e, em vez de usarmos esta pesquisa de saída, usamos uma pesquisa de saída feita por nós, elaborando uma prova. Então, posto isto, vamos então à primeira opção. Criar uma prova. Então, eu agora, para aplicar a criar uma prova, antes disso, eu tenho que fazer então eu a prova. Para efetuar primeiro eu a prova, vou a gerir provas. Clico em gerir provas e aparecem-me quatro opções. Criar uma prova, um questionário, um teste, uma ficha, etc. Ou importar provas, que é através de uma folha de Excel que nós importamos já uma prova feita em folha de Excel. Aqui posso ver todas as minhas provas que eu já criei ou importei e aqui os relatórios das atividades de todas as provas que eu efetuei já aos alunos. Pronto. Então, o primeiro passo é, vamos então criar uma prova, porque não temos prova nenhuma. No meu caso, eu já tenho aqui uma prova, mas pronto. Criar uma prova. Então, temos que lhe dar um nome. Então, o primeiro nome é, vamos dar o nome de ficha. Ok, pronto. Depois este botão aqui, podemos não compartilhar ou partilhar, em que vamos usar este número para darmos a um colega nosso. Esse colega, usando o Socrative, ao colocar este número SOC, automaticamente passa a ter acesso à ficha, o que é muito útil, que podemos assim partilhar fichas, em vez de andarmos todos a criar as provas. Após isto, podemos adicionar as perguntas. Então, há três tipos de perguntas: multi-escolha, verdadeiro e falso, e resposta curta. Vamos fazer apenas uma prova de três questões, para ser rápido, e uma de cada tipo. Então, vamos de escolha múltipla. Pronto. Pergunta de escolha múltipla, e eu clico. Eu já tenho aqui um fecheiro TXT aqui para pouparmos tempo a escrever. E então,
escolha múltipla. Já tenho aqui as perguntas, vamos ver qual é a pergunta de escolha múltipla que eu tenho, é esta aqui. Então, um programa Acrobat Reader permite, eu copio isto, que é para pouparmos tempo. Então, eu clico aqui para escrever então a minha pergunta, faço copiar, ok? E agora aqui vou colocar as escolhas, as respostas ou as hipóteses, ok? Então, a primeira hipótese é visualizar imagens. Segunda hipótese é criar diapositivos. Terceira e última hipótese, visualizar PDFs, que é a opção correta. Uma vez que esta é a opção correta, então vou assinalar, que é para dizer aqui ao Socrativo, que esta é a opção correta. Okay? Eu ainda vou pôr aqui uma explicação para dizer aos alunos o que é que quer dizer o acrónimo PDF. Então, é uma ajuda que eu coloco nas perguntas, ou posso colocar nas questões, uma ajuda, uma explicação para os alunos responderem de forma correta. Okay? Pronto. Efetuei a primeira pergunta. Quero efetuar outra pergunta. Vamos à pergunta de verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso. Eu vou copiar a frase para os alunos indicarem se é verdadeiro ou falso. Eu coloco aqui então a frase e esta frase é verdadeira. Então eu escolho a opção verdadeira, que é para o Socrativo saber que a frase é verdadeira. Por último, vamos a uma resposta curta. Então, vou ao meu TXT e coloco aqui a questão. Ok, pronto. Aqui nas perguntas com resposta curta, das duas uma, ou eu corrijo, porque reparem, nas duas questões anteriores, na pergunta de escolha múltipla, eu já digo ao Socrativo qual é a resposta certa e ele automaticamente corrige-me quando os alunos estão a efetuar a prova. Pergunta verdadeira e falsa, eu já digo se é verdadeira ou falsa. Neste caso é verdadeira e o Socrativo também me corrige. Na pergunta com resposta curta, pode não me corrigir ou não. Eu vou efetuar uma questão em que o Socrativo permite corrigir a questão, que é respostas corretas. Ou seja, o aluno colocando uma das palavras que eu vou colocar aqui em respostas corretas, basta colocar uma das palavras, já dá a resposta como correta. Ou seja, neste caso, o Socrativo também vai corrigir a resposta curta. E então, eu vou colocar como respostas, como palavras que permitam automaticamente o Socrativo dar a resposta como certa. Eu vou colocar aqui em respostas corretas, adicionar e vou colocar. Basta o aluno escrever-me a palavra digitalizar ou vou adicionar outra. Digitaliza. Atenção que eu estou a pôr aqui o digitaliza e o digitalizar com letra maiúscula. Mas os alunos, o Socrativo não é sensível às letras maiúsculas. O que me permite, se os alunos colocarem ambas estas palavras com a letra minúscula, e ele aceita na mesma. Pronto. Como explicação, não vamos pôr nada, mas vamos inserir aqui uma imagem que é para eles verem o que é um scanner, visto que a pergunta é a função ou a ação de um scanner. Então vamos adicionar aqui uma imagem de um scanner, que é para eles terem essa ajuda. Pronto. Após isto, fiz 3 questões, já fiz a minha prova. Podia adicionar mais, mas não é o caso. Então agora faço salvar e sair. Ok, a minha prova está criada. Cá está ela. Ficha. Ok? Após de a criar, eu posso duplicá-la, apagá-la, baixá-la, fazer download da prova, o que é muito útil, que eu posso fazer uma prova no Socrativo e depois imprimi-la para o papel e efetuar essa mesma prova em papel, o que é fantástico. Eu vou abrir, ele cria logo em PDF e cá temos a prova, basta imprimir e temos o teste, ou a prova, ou a ficha feita. O que é muito útil. Reparem logo que o espaço para o aluno colocar o nome, data, o nome da prova, que neste caso é ficha, e as questões, verdadeiro e falso, e aqui é uma resposta, não é de escolha múltipla, nem é para eles responderem de forma desenvolvida, ou mais desenvolvida. Cá está a prova. Fantástico, não é? Poupa-nos tempo. Pronto. Eu vou fechar. Okay? Ou podemos ainda editar a ficha. Não é? Imaginem que eu quero adicionar ou apagar as questões que eu acabei de fazer. Posso voltar a fazer. Ok? Pronto. Não é o caso. Salvar e sair. Pronto. Posto isto, eu vou gerir provas.
que era onde estávamos. Criei a minha prova. Então, vou a minhas provas, já cá tinha a prova síntese efetuada, esta que eu acabei de efetuar é a prova ficha, cá está ela. Okay? Então, acabamos de ver como é que se cria uma prova e depois, posteriormente, eu posso ir às minhas provas e editá-las ou alterá-las, apagá-las, imprimi-las para o papel e entregar a prova em papel. Podemos também imprimir provas das duas uma. Ou insiro aqui o número SOC de algum colega meu que tenha feito uma ficha e ele, desde que tenha girado o número SOC, eu coloco aqui o número SOC que ele me der e eu passo a importar uma prova para a minha lista de provas. Ou então, fazemos download aqui do modelo do Excel e escrevemos a prova nessa folha de Excel e podemos importá-la. Eu já tenho aqui uma prova em Excel elaborada, aqui para vermos. Eu vou fazer aqui escolher arquivo, já cá tenho a prova, escolho na folha de Excel, faço abrir e ele neste momento está a importar-me essa folha de Excel, criando assim desta forma uma prova nova. Ok, isto é um método que pode demorar algum tempo. Eu vou passar à frente. Ok. Vamos passar à frente. Ok. Vamos continuar a gerir provas. Pronto. E depois temos ainda os relatórios. Os relatórios é toda a atividade recente de todos, ou provas, ou corridas espaciais, ou pesquisas de saída, ou respostas curtas, que tínhamos feito aos alunos com datas. Eu já tenho aqui relatórios arquivados, em que podemos ver. Eu efetuei o teste no dia 31/3/2015, à meia-noite e 48. Pronto. Em que fiz aqui um teste e eu simulei também este teste, passando também como alunos. Mas já vamos ver como é que isto funciona. Mas isto é muito útil, termos os arquivos, porque depois de vermos aqui os arquivos nós podemos ter acesso aos resultados dos alunos, de quem errou, quem acertou, etc. Mas já vamos simular uma prova para ver como é que isto funciona melhor. Ok, posto isto, já vimos como é que funciona o gerir provas, ok? Pronto. Neste momento, então, eu tenho a prova ficha e a síntese que já tinha criado, que esta prova síntese é que eu substituo pela pesquisa de saída. Ok. Então, eu quero criar uma prova. Eu clico em criar uma prova e ele, o Socrativa dá-me a escolha se eu quero fazer a prova a partir da síntese ou da ficha. Ok, vamos fazer a partir da ficha. Pronto. Após clicar na ficha, eu tenho três opções. Ou faço o ritmo do aluno feedback imediato, em que aqui o aluno responde às perguntas e não pode pular perguntas e não pode responder, mudar as respostas, ou seja, é um teste de forma sequenciada, em que ele responde e não pode voltar atrás e alterar as suas questões. A outra opção é ritmo do aluno, navegação do aluno. Antes de mais. E temos aqui quatro opções em baixo, em que podemos desativar, nós nos nossos relatórios, ao vermos os resultados, podemos desativar o nome dos alunos ou podemos, neste caso vejo o nome dos alunos. Se eu ativar aqui o desativar o nome dos alunos, não vejo o nome dos alunos. Depois, outra opção, não é o caso. Ordenar aleatoriamente as perguntas. Altera-me a ordem das perguntas ou fica com a ordem que eu efetuei. Vou deixar em off. Ordenar aleatoriamente as respostas, ou seja, no caso de escolha múltipla, ele mistura-me, não põe a sequência conforme eu pus na prova, e desativar o feedback dos alunos, ou seja, eles mal respondem uma questão, têm acesso, o feedback é terem acesso à resposta correta e alguma explicação que eu porventura tenha colocado na prova que efetuei. Pronto, vamos ver a outra opção. A outra opção é o ritmo do aluno na navegação do aluno. Aqui o aluno pode responder às questões, voltar atrás, corrigir questões e voltar atrás nas questões. Que, na minha opinião, é a melhor opção. Pronto. E depois temos as mesmas opções que tínhamos na opção anterior, que é desativar os nomes. Não é o caso, eu quero ver o nome dos alunos. Pôr a ordem das perguntas. Sim, também quero pôr a ordem das perguntas que eu elaborei. E as respostas, sim, também quero a ordem das respostas que eu coloquei. Por último, temos o ritmo do professor, em que o professor lança pergunta a pergunta da prova, consoante a sequência e os momentos que lhe der mais jeito. Pronto. E as opções aqui em baixo já são as habituais. Pronto.
Vamos simular um ao ritmo do aluno, navegação do aluno, ok? Em que eu já tenho aqui duas janelas abertas, em que cada uma das janelas vai-me simular um aluno. Então, como é que isto funciona? Eu escolho então o ritmo do aluno e faço iniciar prova. Pronto. Isto que estamos a ver aqui é o que vê o professor, ok? Em que neste momento temos a questão 1, 2 e 3, okay? Mas não temos aqui nenhum nome dos alunos, porque os alunos ainda não começaram a prova. E então, vamos aqui a estas janelas. Tenho aqui então duas janelas em que cada uma das janelas vai simular os alunos. O que é que o professor tem que fornecer aos alunos para os alunos começarem a realizar a prova? Tem que fornecer o nome da sala, que é uh, isto que está aqui. Então, sala D7060 1F7, que sai por defeito. Nós podemos alterar, mas não há necessidade. E então, nós colocamos isto no quadro, fornecemos aos alunos. Eu, no meu caso, vou copiar. E então, eu entro aqui no Socrative como aluno. Eu vou ao Google, que é para ver como é que eu faço. Socrative. Isto é a parte que os alunos têm que fazer. Socrative. Entro no Socrative. Venho aqui ao menu no Socrative e faço Student Login. Entro como estudante. E então, os estudantes têm o Socrative tem uma grande vantagem, que nem é preciso o estudante fazer um registro no site. Basta colocar aqui o nome da sala que o professor forneceu, fazer Join in Room para entrar na sala, okay? E automaticamente vai ter acesso à prova, visto que, reparem aqui na página do professor, a prova está em andamento, ou seja, está a decorrer. Então, vamos então aqui à página do aluno, que é o que temos aqui à direita, em que é pedido para digitar o nome do aluno. Vamos simular que o aluno chama-se Ana, faço pronto e vou começar a prova como aluno. Reparem que aqui do lado esquerdo estamos a ver o que vê o professor. Já apareceu aqui Ana, ainda não respondeu nenhuma questão, mas já apareceu aqui Ana, ok? Ou seja, tudo isto ocorre em tempo real. Então vamos à primeira questão. O programa Acrobat Reader permite, ou seja, a resposta C é a correta. Eu vou escolher a opção C, faço seguinte, ok? O que é que apareceu aqui do lado esquerdo do professor? A opção da Ana e deu como 33% do teste já está efetuado. E deu a resposta certa, 100% correta, nestas questões, na questão 1. Vamos à segunda questão aqui do lado do aluno. JPEG é um tipo de ficheiro de imagem, é verdade, só que eu vou pôr falso. Okay? Faço o seguinte. Reparem que aqui do lado esquerdo já apareceu a resposta da Ana e que deu falso, 0% visto que errou tem 0% e já realizou 67% da prova. Voltamos aqui ao teste do lado do aluno. Então, a função-ação de um scanner, e vemos aqui a imagem do scanner, e eu vou colocar aqui, então, digitaliza. Okay? Ou seja, é uma das palavras que eu coloquei na prova como correta, então isto vai dar como correto. Okay? Pronto. E agora dos duas uma. Ou o aluno finaliza a prova, ou visto que eu escolhi a opção em que os alunos podiam corrigir e voltar atrás, eu posso voltar atrás nas questões e alterar as questões. Eu não vou. Não há necessidade. Então, vou finalizar a prova. Tem certeza que pretende terminar? Sim. A Ana terminou a prova e fica a aguardar pela atividade do professor, por uma nova prova. Vamos aqui ao lado esquerdo. Então a Ana respondeu a 100% das questões, acertou a primeira, 100%, errou a segunda, 0%, e acertou a terceira, 100% das respostas dos alunos na 3, 100% correto. Ok, vamos a outro aluno. Vamos colocar que aqui este aluno é o Abel. Join Room. Pode ser aqui qualquer coisa, não sei o que. Vamos fazer um refresh. Talvez uma prova que eu tenha lançado antes. Ok. Ok. Então, vamos entrar então com outro aluno, neste caso o Abel, pronto. E aparece-lhe o mesmo. Então vou responder pelo Abel. Reparem que aqui do lado esquerdo, no professor já apareceu que o Abel já fez login na sala. Então vamos responder pelo Abel. Resposta correta. Aqui vamos por resposta verdadeira.
E agora vamos por aqui digital. Aliás, vamos pôr escanear. Vou, ou seja, a resposta é incorreta, obviamente. Então vou colocar finalizar a prova. Ok, pronto. Aqui do lado aparece então ter certeza termina. E a página aqui do Abel fica à espera da atividade do professor. Vamos aqui ao lado do professor e então o professor pode ver então as respostas do Abel, quais são as corretas e as incorretas. Então aqui mostra que eles ambos, tanto o Abel como a Ana, responderam a todas as questões. A resposta 1, tanto o Abel como a Ana acertou. A resposta 2 acertou apenas 50%, neste caso o Abel, e a resposta 3 acertou apenas 50%, apenas a Ana. Ok. Eu, se clicar em questão a questão também no professor, também podemos ver de forma evidenciada questões a questões, mas não nos interessa tanto. Vamos voltar então à tabela. Pronto. E está feito a prova. Eu quero terminar a prova, então clico em terminar a prova. Ao efetuar a terminar a prova, tem várias opções. Ou peço um relatório de e-mail em folha de Excel para receber por e-mail os resultados. Okay? Ou peço também que me coloque em PDF as respostas dos alunos, ou coloco também um PDF em que me põe, em cada PDF põe apenas uma questão. Vamos apenas escolher esta opção, em que vai-me colocar a prova realizada por aluno em um PDF. Okay? Mas não querem receber por e-mail, quero fazer já download. Okay? Então vamos tirar aqui este yes. Mas poderia também já colocar, partilhar diretamente no Google Drive ou então visualizar mais tarde nos relatórios. Mesmo que não escolha esta opção, automaticamente fica-me nos relatórios do Socrativo. Ok, então vamos escolher esta opção. Faço enviar. E cá está. Eu vou já abrir. Ele está-me a enviar o fecheiro com os resultados em PDF de ambos os alunos. Cá está. PDF com as respostas do Abel e com as respostas da Ana. Eu vou abrir. Cá está. A resposta aqui foi correta. A resposta aqui também foi correta. E aqui respondeu de forma errada, no caso do Abel. Okay? Depois também temos as respostas da Ana. Okay? Se eu quero vir mais tarde o resultado desta prova, faço gerir provas, relatórios. Cá está, a ficha foi realizada no dia 31 de 3 de 2015, às 5h24. Então, eu quero visualizar e vamos imaginar que desta vez eu quero colocar numa folha de Excel, fazer download numa folha de Excel com os resultados. Então faço enviar, vou fazer download então numa folha de Excel com os resultados e com as questões. Vamos ver como é que fica. Ok, pronto. Aparece-nos então uma folha de Excel com o nome dos alunos, okay? Com as respostas certas, o número de respostas certas, ok? E as suas respostas e qual a percentagem por cada resposta, em termos de toda a turma, o que é muito útil. É? Poupa-nos o trabalho de tanto de corrigir como depois de colocarmos todos os resultados dessa prova numa folha de Excel. Fantástico. Pronto. Isto relativamente ao criar a prova. Vamos a uma pergunta rápida. Isto é no caso do professor lançar uma questão no ar e automaticamente pode perguntar esta questão que eu coloquei é verdadeira ou esta frase que eu coloquei no ar é verdadeira ou falsa? E pode-se fazer isto em tempo útil. Reparem que vamos então aqui aos alunos, está isto a decorrer, vamos aqui então aos alunos, vamos atualizar aqui a folha do Abel. Ok. E então o Abel pode dizer que é verdade. Envia a resposta. Cá está, do lado do professor, um aluno já disse que é verdade. Vamos aqui à Ana, e a Ana vai dizer que é falso. Que o professor acabou de dizer. Ok? Pronto. Então, aparece então aqui a resposta como falsa. Havia de aparecer 50-50, não está a aparecer algum... não, por vezes ocorre alguns bugs do, aqui no Socrativo. Pronto. Mas é o que acontece em tempo real, ou seja, o professor pode lançar em tempo real uma questão e saber a resposta de todos os alunos em tempo real. Vamos ver se agora já funciona. Ok, já funcionou. Então eu coloquei a folha do Abel a dizer como verdade e a Ana disse como falso. Então 50% disse que é verdade, 50% disse que é falso. O que é muito útil
permite-nos saber a resposta de todos os alunos em tempo real. Vamos terminar a prova aqui do lado do professor. Podemos fazer outra coisa, que é a corrida espacial, que é efetuar uma prova, mas em vez de ser individual, é em grupo. Então, isto como é que se faz? Eu vou usar, então, a ficha, para ser respondida em grupo, ok? Quantos grupos? Número de grupos. Eu vou escolher 2 grupos, ok? E vamos iniciar a atividade. Ok. E então temos aqui o foguete do azul, que é um dos grupos, e o rosa, que é o outro dos grupos. Consoante eles vão respondendo aqui do lado direito, os alunos em grupo, aqui o professor em tempo real vai vendo o resultado. E então vamos colocar aqui, usar aqui a folha do Abel como se fosse a equipa 1, pode ser, ok, pronto, ok, e vamos responder às questões em que aparece logo imediatamente aqui um feedback. Então a resposta diz-nos aqui, quando é em grupo, aparece-nos aqui feedback. Resposta está incorreta, aparece-nos a resposta correta. Ok, vamos por aqui falso. Resposta incorreta e informa-nos que a resposta correta era verdade. Ok. E o que é que faz um scanner? Vamos pôr a resposta de forma correta. Ok. E reparem que eu estou a trabalhar como a equipa azul. Ok. Eu terminei. Okay. Acertei apenas uma questão e vê-se aqui em tempo real que o foguete correspondente à equipa azul apenas acertou uma questão porque subiu apenas 1/3 da barra total. Vamos então aqui à outra equipa e vamos por aqui equipa 2, pode ser, pronto, e vamos acertar as respostas todas, que é para vermos o foguete então ali cor-de-rosa a subir. Reparem que estamos aqui a trabalhar com o foguete cor-de-rosa, está aqui o foguete cor-de-rosa do lado do professor, vamos ver o resultado que acontece ao foguete em tempo real assim que a equipa rosa responde. Ok, isto aqui está a demorar algum tempo. Vamos fazer atualizar. Ok. Vamos sair e vamos voltar a entrar. Visto que estamos a fazer isto no mesmo computador, às vezes acontece este tipo de bugs. Ok. Vamos voltar a fazer. Então, resposta correta. Ok. Reparem que o foguete do azul já subiu, porque a resposta está correta. Aqui vamos pôr true. Volta a subir o foguete. Ok? Dá-me sempre um feedback e vamos por aqui. Digitalizar. Que é a resposta, uma das respostas corretas. E enviar a resposta. Ok. Pronto. Terminou. Vamos sair da sala. O que é que acontece aqui do lado do professor? Verificou-se que o azul, a equipa azul ganhou porque responderam mais respostas certas e o foguete está-nos a demonstrar exatamente isso. Ok? Pronto. Posto isto, já verificamos como criar uma prova, como fazer perguntas rápidas e como fazer uma corrida espacial, que são perguntas em grupo. Por último, a pesquisa, conforme eu já disse, a pesquisa de saída é um pequeno questionário que se faz ao aluno no fim da aula, a perguntar se o aluno entendeu, se teve dificuldades na matéria que foi dada na aula. As questões estão feitas em brasileiro. O modo de nós darmos a volta a esta situação é gerir uma prova e criarmos nós uma prova igual ou semelhante, mas com as perguntas em brasileiro de Portugal. De, em português do Brasil. Fazemos as questões em português de Portugal. E então, eu já tenho aqui a síntese feita, reparem, que é em substituição desta pesquisa de saída. Então, eu em vez de efetuar uma pesquisa de saída, faço então criar uma prova usando a síntese e acaba por ser a mesma coisa. Okay? Vamos neste caso usar o ritmo do aluno em que ele não pode voltar atrás e não pode alterar as questões. Okay? Eu tenho aqui uma corrida espacial em andamento, é porque eu ainda não a terminei. Vamos terminá-la, pois, que era a do grupo. Vamos terminá-la. Okay. Faço ver mais tarde, enviar. Então vamos então aqui criar uma prova e vamos fazer então a síntese aqui na primeira opção, que é o aluno responde uma vez e não pode voltar atrás nem alterar. Então iniciar. Pronto, iniciei. Vamos então aqui às folhas dos alunos, colocamos o nome da sala, okay? E a primeira questão vai surgir, vamos colocar aqui o nome dos alunos, Abel, pode ser o Abel. Então, qual é o grau de compreensão da matéria de hoje? Entendi tudo, ok? E, conforme real, em tempo real, verifica-se aqui a resposta do Abel, ok?
hum, sei lá, aqui pode ser Excel, ok, já respondi e aparece aqui em tempo real a resposta. Pronto. E a última questão é responder a uma pergunta que o professor tenha lançado no fim da aula. Pronto, não vamos. Não há pergunta. Pronto, o professor, vamos imaginar que o professor não lançou nenhuma questão. Ok, pronto. Em tempo real aparecem-nos aqui as respostas do Abel. Ok? O professor quer terminar a prova, então basta terminar aqui a prova, ver mais tarde o relatório, ok? E o aluno, no caso do Abel, faz sair, confirmar e fica à espera de atividade futura do professor. Pronto, só nos falta ver uma coisa, que é os resultados das provas. Eu faço gerir prova e venho aqui aos relatórios, vamos pegar aqui na síntese que acabamos de fazer. Eu quero rever quais foram os resultados e então vamos imaginar que eu quero. Calma. Quero verificar o resultado desta prova feita agora, só que em folha PDF. Vamos fazer download, vamos ver quais foram as respostas do Abel. Ok, ok. Pronto. E aparece então aqui a prova com as respostas, a prova e com as respostas do Abel. Aparece aqui o nome, a data, ok? Nota zero porque não está, não informei ao Socrativo quais são as respostas corretas, então dá zero. Ok. E isto é tudo da parte do Socrativo.